Salve pessoal, tudo bem? Aqui é mais uma aula do canal Farol da História com o professor Mário Mendes e nós vamos agora iniciar os estudos históricos para os sextos anos. E falando em sextos anos, quero mandar um forte abraço para a galerinha do sexto A e do sexto B da Escola Luig aqui de Cerquilho. Estamos juntos esse ano, pessoal. Então vamos à aula. Só lembrando que esse assunto é o capítulo 1 da sua apostila de sexto ano, tá? Então vamos lá. Nessa aula nós vamos falar do papel do historiador e das fontes históricas. E o que é história, afinal de contas. Então vamos lá. Respondendo à primeira pergunta, então, o que é história? História é a ciência que estuda o comportamento humano dentro do espaço e do tempo. A história estuda as mudanças e as permanências dos objetos, acontecimentos ou fatos ao longo do tempo. Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento. Entender o passado também é importante para a compreensão do presente. Qual é o papel, então, do historiador? Podemos analisar que o historiador é como se fosse um detetive. E o objetivo é desvendar o passado baseado em fatos históricos. Então, para o historiador escrever a história, ele utiliza de fontes históricas. E essas fontes ajudam a escrever a história. Mas não podemos esquecer que a história não é absoluta. Ela é escrita baseada em indícios históricos e de acordo com a visão de cada historiador. Como eu estava dizendo, o historiador ele utiliza de fontes históricas. Há vários tipos. Por exemplo, nós vemos aí a iconográfica, ou seja, fotografia. E ela nos ajuda a ver o desenvolvimento das civilizações, das cidades, dos povos ao longo do tempo. Nós vemos essa imagem aí, é a cidade de Brasília sendo construída no início da década de 60. Ela foi fundada em 21 de abril de 1960 e foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília, a capital federal do Brasil. Outra fonte histórica são os documentos, livros, cartas, registros, mapas, que ajudam-nos a contar os acontecimentos do passado. Nós temos aí como exemplo uma certidão de nascimento da Itália, e nós vemos ali nosso amiguinho Snoopy dando uma folheada em alguns livros, que também podem ser usados como fontes históricas, como livros de literatura, anotações contábeis, e assim por diante. Nós temos também outro tipo de fonte histórica, que é a cultura material, e nós observamos aí que podem constar como construções, estátuas, que fazem parte da história e têm a sua importância, como o texto mostra, por elas existirem. Tá? Nós vemos aí embaixo o Taj Mahal, que foi um mausoléu construído aqui, ó, a gente observa, foi situado na cidade de Agra, na Índia, e foi construído entre os anos de 1632 e 1653, ou seja, cerca de 21 anos, com a força de 20 mil homens. E esses homens foram trazidos de várias cidades do Oriente. Ele é todo feito em mármore branco e pedras semi-preciosas, como o lápis lazuli, que o imperador mandou construir em memória de sua esposa, que havia falecido. O Taj Mahal foi construído sobre o túmulo de sua esposa e foi classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade e desde 2007 foi anunciado como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Nós vemos aqui a Torre de Pisa, que ela foi construída por volta do ano 1177 na Itália, tá? Como um campanário, como um observatório, e por causa da fundação dela, que não foi em solo muito forte, muito resistente, muito compactado, ela com o tempo foi inclinando e ficou nesse aspecto que nós conhecemos hoje. E por fim temos aqui a estátua de Davi, do rei Davi, feita por Michelangelo, entre os anos 1501 e 1504. Essa estátua está na Escola de Belas Artes, na Itália. Tá? Então nós vemos aí que essas construções, estátuas, também são de utilidade para o historiador no seu estudo da história. Nós vimos então, as fontes históricas são importantíssimas para o estudo, para nós vermos o desenvolvimento das civilizações,
tá? E elas nos ajudam a saber como as pessoas viviam no passado, como houve essas transformações para o tempo que nós vivemos hoje. E temos também uma lista de disciplinas auxiliares ao trabalho do historiador, como a antropologia, que estuda o fator humano e suas relações, paleontologia, que estuda os fósseis, a heráldica, que estuda os brasões e emblemas, temos também a numismática, que é o estudo das moedas e medalhas, a psicologia, que também pode ser usada pelo historiador para estudar o comportamento humano ao longo do tempo, a arqueologia, que é o estudo da cultura material de povos antigos, através de estudo e escavações de ruínas, de objetos antigos. Temos também a paleografia, que é o estudo das escritas antigas, entre outras, muitas outras disciplinas que podem nos ajudar no estudo da história. Espero que tenham gostado dessa primeira aula. Nos vemos em breve nas nossas aulas na escola e aqui no nosso canal com outros capítulos, outras videoaulas interessantes. Forte abraço e até mais!